O artista está dizendo aqui, e citaram o Mengão queridão como maior do mundo. O artista, o Flamengo é uma referência. O Flamengo ele atingiu, como diz o mestre Bruno Henrique, outro patamar. Outro patamar. Outro. Diferente. Faturamento. Mas por quê? Não tem segredo. Muita gente, ainda tem gente que faz essa pergunta. De onde vem o dinheiro do Flamengo? O mercado da bola do Flamengo também está cheio de novidades aí, hein? Porque além do Claudinho, do Zenit, surge agora o nome do Wendel. O Palmeiras se assustou com uma pedida inicial e se assustou com o valor, mas o Flamengo não parece ter se assustado não, porque depois, hoje, agora... Meu parceiro rubro-negro, bem cedinho, bem pela manhã, passando todas as informações do Flamengo pra vocês. Assiste esse vídeo completaço até o final. Vocês vão escutar aí o grande João Guilherme dando aula sobre as finanças do Flamengo, falando sobre contratações, possibilidades. Tem o Wendel, tem Claudinho, possível saída do Pedro. Vai ter envolvimento do Pedro nessa negociação do Wendel, Pedrão? Pois é, fiz um mix aqui de programas pra gente acompanhar todas as informações atualizadas sobre isso. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral de sempre. Você acredita que mais de 70% da galera assiste o canal e não tá inscrito ainda? Vamos mudar esses números aí. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e quero saber também a sua opinião. Vale a pena, além do Claudinho, buscar o Wendel lá no Zenit? Nem que seja por empréstimo como uma opção de compra? Deixa nos comentários e vambora aqui pro vídeo, tá bem bacana, assiste até o final, hein? Vamos lá, galera. O artista está dizendo aqui, e citaram o Mengão queridão como maior do mundo. O artista, o Flamengo é uma referência. O Flamengo ele atingiu, como diz o mestre Bruno Henrique, outro patamar. Outro patamar. Outro. Diferente. Faturamento. Mas por quê? Não tem segredo. Muita gente, ainda tem gente que faz essa pergunta. De onde vem o dinheiro do Flamengo? Vamos lá, parem para pensar. Está tudo aí no site do clube, transparente, com balanços e tal. Está tudo aí divulgado pela imprensa e tal. De onde vem o dinheiro? Mas o dinheiro do Flamengo vem, a partir de 2013, de um grupo de empresários muito bem-sucedidos, não só Eduardo Bandeira de Melo, essa é uma injustiça histórica que se comete, o Bandeira salvou o Flamengo. Não. Quem salvou o Flamengo foi um grande grupo de empresários que Eduardo Bandeira de Melo fazia parte desse grupo. Executivos muito bem-sucedidos, já com a vida feita e que não dependiam do clube. E decidiram administrar o Flamengo como uma empresa sem virar SAF. E como fizeram isso? O Flamengo sempre teve a maior torcida do Brasil. Mais gente torcendo para o Flamengo. A favor e contra. E resolveram capitalizar isso. Primeiro, pagar as dívidas, roer o osso, corte de custos, de gastos, tudo enxuto, e o que entrava pagando, recuperando a credibilidade. Esse foi o grande título que o Flamengo conquistou. Recuperou a credibilidade. E aí foi negociando dívidas, o Profut, o programa do governo, o Flamengo aproveitou muito bem, parcelou seus débitos, quitou seus débitos, pagando dívidas atrasadas trabalhistas, e, enquanto isso, um time modesto, sem grandes contratações. E tudo houve um escalonamento. Quando a dívida foi diminuindo, o faturamento aumentando, explorando o potencial da torcida, começaram a chegar as grandes contratações, que culminaram com o ano de 2019, que foi a virada de página, porque ali o Flamengo já era rico. E aí explodiu. Mas começou em 2013 e terminou, ou melhor, implementou uma nova etapa em 2019. Então o Flamengo levou 6 anos para se organizar. E a partir daí, com uma estrutura montada e saudável financeiramente, com a grandeza que tem, com a torcida que tem, pôde fazer grandes contratações
sempre disputando títulos, está sempre ali chegando, ganha, perde, mas está sempre chegando. Torcida motivada, não joga mais para menos de 60 mil pessoas no Maracanã, muita audiência, muito patrocínio, muito dinheiro entrando de tudo quanto é lado, parcerias inteligentes. Tá dando aula. Como a do banco. E o Flamengo foi embora. E agora realmente se tornou um time muito acima dos demais no aspecto financeiro por causa da força da sua torcida, que foi capitalizada por este grupo de empresários que mudaram a história do Flamengo. O mercado da bola do Flamengo também está cheio de novidades aí, hein? Porque além do Claudinho, do Zenit, surge agora o nome do Wendel, né, que está no Rio de Janeiro, pretendido por Palmeiras, pretendido por outros times brasileiros, Fenerbahçe também tinha interesse, mas ele disse que quer ficar no Rio e jogar no Flamengo. Então existem conversas que o jogador pode ser emprestado. Aí surgiu a informação de que o Zenit tem interesse na contratação do Pedro, atacante, e que gostaria de incluir o Pedro na negociação. Aí já ficaria uma situação mais complicada. Porém, o Pedro surge no noticiário lá da Inglaterra, porque o Tottenham, segundo o The Athletic, teria o nome do Pedro como um dos substitutos para Harry Kane, caso ele saia. O Bayern de Munique está tentando a contratação desse jogador. Então, o mercado da bola aí do Flamengo realmente está bastante agitado. Lembrando que nós estamos aí no dia 20 de julho, não é isso? 20 de julho. E dia 21. A janela fecha no dia 3 de agosto. Inclusive no dia que vai ter jogo já de Libertadores da América. Se eu não estou enganado, o Flamengo jogará esse dia, hein? Contra o Olímpia no Maracanã, dia 3 de agosto. Então, muita coisa vai acontecer nessas 2 próximas semanas, tanto saídas como vindas. O Flamengo pode vender aí o Matheus França, tem uma grande proposta do Crystal Palace, que é time do John Textor, que também é dono do Botafogo, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. São informações importante do mercado da bola. Começar falando do mercado do Flamengo, o empresário do Wendel foi até a Rússia para tentar resolver a vida do meia. Será que ele chega? Valeu, pessoal. Flamengo na preparação para o jogo contra o América Mineiro. Bruno Henrique pode até voltar para essa partida de forma surpreendente, uma recuperação bem rápida. Imaginava-se de 3 a 4 semanas, pode voltar em até 2, esse estiramento dos ligamentos do joelho e tornozelo esquerdos que ele teve no jogo contra o Palmeiras ainda no início desse mês. O Pedro também pode ser que volte para essa partida. Pedro que vem sendo especulado até em times da Inglaterra, como o Tottenham, já teve a proposta do Al Hilal da Arábia, lá o time do Jorge Jesus. Os árabes fizeram uma oferta, 6 vezes o salário que ele ganha atualmente no Flamengo. Ele recusou, mas os árabes podem fazer uma nova investida. Em relação a Claudinho, o Flamengo ainda negocia com o Zenit, sabe que é uma negociação devagar, vai avançando bem devagar mesmo essas conversas com o time russo. O Claudinho faz uma força também para o negócio sair. O Flamengo sempre imaginava entre 15 e 20 milhões de euros esse acordo com os russos. Os russos pedem um pouco mais do que os 15 milhões de euros iniciais oferecidos pelo Flamengo, então está mais ou menos nesse patamar. Olha, a apuração então do Pedro Raul, do Raul Moura, falando sobre... Pedro Raul, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Do Raul Moura falando sobre o Wendel. O empresário dele viajou até a Rússia para tentar resolver a vida do meia. Será que ele chega mesmo para o Flamengo? E a gente falou ontem que o Palmeiras estava muito interessado no Wendel. A gente tem uma tela para mostrar para vocês porque os clubes estão de olho nesse brasileiro, nesse meia, para voltar para o Brasil. Vamos mostrar. Fãs de Esportes é um jogador muito importante, ele tem 9 gols nessa temporada, 67,9 passes, 1,7 bolas longas, 3,4 dribles. Ontem a gente conversava também com o Gustavo Zupac e ele falava sobre a importância desse jogador. O Palmeiras se assustou com uma pedida inicial e se assustou com o valor, mas o Flamengo não parece ter se assustado não, porque depois, hoje, agora no finalzinho da tarde, as coisas começaram a caminhar, André Kfouri. É muito importante para o Flamengo ter um jogador como esse? É importante para qualquer clube brasileiro que queira se tornar melhor da noite para o dia, em tese, porque o Wendel é capaz disso. A simples presença dele
melhora muitas coisas e dá para entender perfeitamente por que dois clubes que estão entre os mais bem administrados em relação ao orçamento e potencial de investimento no Brasil, teoricamente estão aí concorrendo pela possibilidade de contratá-lo, né? Não é uma coisa simples e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ficar um pouco ressabiado, digamos assim, porque às vezes aquele clube que não aparece tanto no noticiário como um interessado com conversas avançadas é quem de fato está fazendo progresso no que interessa, que é a negociação com o clube proprietário dos direitos federativos do Wendel. Se você quisesse me perguntar qual time entre Palmeiras e Flamengo teria mais necessidade do futebol do Wendel para resolver carências e se tornar melhor, eu acho, a minha impressão é que o Palmeiras precisaria mais dele do que o Flamengo. Mas é uma coisa muito difícil da gente precisar agora quem tá na frente, quem tem vantagem. E se é que alguém vai conseguir dobrar mesmo essa negociação a seu favor. Ele quer vir para o Flamengo, tem que combinar lá com os russos. Trazer o Wendel para o Brasil, de volta ao futebol brasileiro. A gente fala muito sobre como é difícil conversar com o clube russo, com o Zenit, como eles se fecham em relação a isso. É difícil em relação ao Claudinho também para voltar para o Brasil. Mas uma coisa que conta é a vontade do jogador. A gente viu agora há pouco uma imagem aqui na nossa abertura do Wendel dançando e brincando e falando do Gabigol. As informações que a gente tem dos bastidores é que ele assinaria agora com o Flamengo. Isso conta muito também para ele voltar para o Brasil, André Kfouri? Isso conta para as pessoas no clube dele entenderem exatamente o que ele pensa. Mas a gente também já viu, por outro lado, muitos clubes russos e, de maneira geral, no futebol russo, dizendo para os seus jogadores, aqueles que talvez queiram ir embora, olha, fica na sua aí, você tem um contrato assinado, você vai cumprir, a gente não vai te negociar, o nosso plano para você é outro. E de uma hora para outra o jogador se aquieta e as coisas voltam ao normal. É sempre difícil entender direito o que está acontecendo até que as coisas sejam mais concretas. Sim. Não há a menor dúvida, pelo que a gente está vendo aí, que o Wendel tem interesse em voltar ao futebol brasileiro. A mesma coisa dá para dizer sobre o Claudinho. Porque senão essas negociações elas não permanecem assim no dia a dia, né? É uma coisa que surge num momento, desaparece no outro, mas quando é todo dia, sempre tem alguma novidade, um dirigente brasileiro falando, trazendo alguma coisa que a gente não sabia, é porque as coisas estão acontecendo e normalmente mais rápido do que a gente pensa. Mas não dá para saber agora se apenas a vontade do Wendel, por exemplo, será suficiente para forçar, entre aspas, para dizer, olha, eu quero voltar, me ajuda aí, eu falo, o que eu posso fazer também? Não dá para a gente saber agora como que as coisas andam. Pois é, o famoso me ajuda a te ajudar, né? Mas essa última informação de que o empresário dele viajou até a Rússia é algo realmente que pode estar acontecendo uma mudança na vida do Wendel, tá? Olha, uma última informação, porque teve demissão e uma demissão que tem tudo a ver com o Flamengo. O Aguirre foi demitido, o próximo adversário, então, do Flamengo na Libertadores, o Olímpia, e o Aguirre foi demitido, ou seja, o Flamengo já pega o Olímpia na Conmebol Libertadores nas oitavas de final com essa equipe balançando. Não deixa de ser uma boa notícia para os torcedores rubro-negros. O Wendel, será que vem? Daqui a pouco a gente vai mostrar ele com a musiquinha do Gabigol. A gente mostrou no começo do programa um trechinho. Mas olha só, vamos dar uma olhada em números. Será que vem dois jogadores do Zenit, o Claudinho e o Wendel? Aqui, números para você no nosso estúdio. 9 gols na temporada tem o Wendel, uma média em 31 jogos de quase 68 passes. 1,7 bola longa, 3,4 dribles. Este é o Wendel, que vem bem no futebol russo. A gente pode ver agora, até para entender um pouco, como esquentou a coisa nesta noite de quinta-feira, porque o empresário do Wendel está indo negociar na Rússia e um amigo dele publicou isso aí. A torcida dá um show, pode levantar pra aqui. Hoje tem gol do Gabigol. Vamos! Hoje tem gol do Gabigol. O Gabigol é artilheiro. E no textinho ali estava escrito: Oi, Flamengo, vamos! Ele pareceu animadinho com a perspectiva de ir pro Flamengo, né?
Você que entende tudo de rede social, Jean. Já estou abandonando isso, graças a Deus, aliás. Mas parece mais quente o negócio, né? Parece que sim. Se o amigo for de fato um amigo, né? Hoje é dia do amigo, é bom que você lembra. Ontem foi o dia do amigo, já passou meia-noite? Acho que não. Hoje é dia do amigo. Se o amigo for de fato um amigo, ninguém publica um vídeo como esse sem a autorização do Wendel, né? E aí a gente supõe que um vídeo desse tem como intenção, de alguma maneira, não vou dizer forçar, mas de alguma maneira ajudar essa negociação, tornar uma eventual chegada dele ao Flamengo algo desejado também pelos torcedores. Acho que a gente até falou dele ontem, né? Do ponto de vista técnico não tem muita discussão, é um grande jogador. A gente pode discutir o quanto o Flamengo precisa de um jogador nessa posição, quanto não precisa, qual é a posição mais carente do Flamengo. Essas são outras discussões. Mas é evidentemente que todos esses jogadores dos quais a gente tem falado, né, o De La Cruz, o Claudinho, o próprio Wendel, são jogadores de qualidade indiscutível e que acrescentam não só ao Flamengo, como a qualquer time. O Flamengo parece ser o único com condições de contratar um atrás do outro do jeito que está acontecendo. O Flamengo hoje já tem o melhor elenco do futebol brasileiro disparado, né? Acho que com larga vantagem. A questão é, quão maior será ou não essa vantagem ao final da janela, no dia 2 de agosto. A gente vai esperar para ver. E a outra pergunta é, em que momento o Flamengo vai fazer valer essa vantagem de elenco que ele tem em relação aos seus rivais? O elenco já é melhor, o elenco tende a ficar ainda melhor na comparação com os adversários, ainda que dentro de campo essa diferença não seja tão grande. Bom, e a gente conversava aqui fora do ar, de repente tem um negócio aí de saída e chegada, né? Porque trazer 2 jogadores do Zenit precisa de dinheiro, se for trazer o Claudinho e o Wendel. A saída do Pedro mais do que cobriria, assim, aparentemente, esse negócio, né? Ontem a gente conversou da possibilidade dele ir pro Tottenham, né? Porque aí nós estamos falando de um jogador que vai para a principal liga do futebol mundial, e é a principal, tá? Não me venham com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é algo completamente artificial, com muito dinheiro, sim, mas se o Pedro sair para o Tottenham, de fato, eu acho que essa coisa ainda está muito incipiente, mas se sair de fato, a tendência é que seja por um valor altíssimo. Hoje isso até parece distante, mas me parece também que o Flamengo não depende disso para fazer negócios. Claro que não estou falando de trazer os 3, trazer o Claudinho, o De La Cruz e o Wendel. Claudinho e De La Cruz, provavelmente a gente está falando de um e outro, né? Ainda que os dirigentes do Flamengo não digam isso abertamente, acho que nem faria muito sentido você trazer os 2. E o De La Cruz parece algo mais complexo. O Wendel e Claudinho, os 2 do Zenit, como você falou, Edu, acho que são jogadores de posições diferentes, embora o Wendel não seja um volante, né? Não seja um primeiro volante, vamos dizer assim. É um cara que sai pro jogo. Isso, é um cara que sai pro jogo, que tem capacidade de chegada, talvez mais comparável ao Gerson, um cara que, né, faz as duas coisas, mas tem, acima de tudo, uma capacidade de chegada. Como que o time vai ser montado, tal, é outra história. Agora, o Flamengo me parece que tem condições de fazer as contratações, independentemente da saída do Pedro. O Wendel chegaria na vaga do Vidal, né? O Flamengo economiza um bom dinheiro com a ida do chileno para o Atlético Paranaense, com salários que ia pagar e não vai pagar, seria para suprir uma opção ali importante no meio de campo. Eu tô curioso com o goleiro, se o Rossi, que chegou, ex-goleiro do Boca, se ele vai ser titular no lugar do Matheus Cunha, e tem o Santos ainda, né? Então, não. São 3... Agora sim, acho que ninguém imaginava que o Matheus Cunha atingisse o status que atingiu agora, sei lá, há um mês, de um mês para cá, né? E hoje, de fato, não faria sentido nenhum você tirar o Matheus Cunha do gol do Flamengo. A questão é que você fica com 2 jogadores pesados ali no banco. Acho que o Rossi veio, mesmo quando o Santos estava jogando, o Rossi veio com a expectativa possivelmente de ser o titular do Flamengo. Talvez tenha que esperar um pouco. Os 3 talvez seja demais, de fato, né? Porque alguém pode ficar insatisfeito. Acho que essa é uma questão que os gestores de clubes de futebol com grande capacidade financeira ao contratar jogadores, tem que pensar também.
porque é óbvio que a questão também dos relacionamentos, a questão de você manter um elenco todo satisfeito, ela é importante. O goleiro é até um caso à parte, é uma questão muito específica. Em geral, eu acho que faz mais sentido você ter um grande goleiro ou 2 grandes goleiros, né? O Flamengo, eu acho que tem 3 nesse momento, porque o Matheus está jogando muito bem, e ter um terceiro mais jovem, que é aquele cara que vai ganhando experiência e que, se for necessário, talvez tenha a capacidade de mostrar o seu valor. Hoje o Flamengo está muito bem servido na posição de goleiro, agora precisa tratar de deixar todo mundo, vamos dizer, satisfeito, mesmo que no banco, com 2 nomes que, para mim, devem até ficar no banco nesse início de segunda parte de temporada, que são o Rossi e o Santos. E o Bruno Henrique tá apto, como disse aquele torcedor, né? Tá apto, pede para jogar. É uma boa notícia ele estar apto mais uma vez. E os agentes do Wendel aí estão chegando na Rússia para tentar um acordo junto à equipe do Zenit, né? Saíram nessa madrugada aqui do Brasil, né? Eu tava até tentando achar qual que é o voo, né? Mas parece que não tem voo direto do Brasil para a Rússia, devem fazer escala em alguns lugares como Paris, Amsterdã, Istambul, Frankfurt ou Londres, tá? Até isso a gente apura e pesquisa aqui. Se eu achar o voo, depois eu passo pra galera aí, mas deve estar chegando na Rússia aí no período, né, da tarde, enfim, é uma viagem longa com escala, para tentar liberar o jogador para o Flamengo. Em breve a gente atualiza vocês aí, meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de Brunegras.